Hoje, no programa Harmonizando Vinhos e Prosa, junto com o mestre Spencer, vamos quebrar o paradigma de harmonizar peixe com vinho tinto e também trazer uma excelente opção de presente para fim de ano, que é o recém-lançado Vinho Tributo. Puxe uma cadeira e seja bem-vindo. Pois é, como o Valdênio disse, que era para quebrar o paradigma, vinho tributo, então a gente vai acabar com essa história de vinho branco com peixe, vinho tinto com carne. O que prejudica mais na harmonização são os molhos, molho forte. Então, devido à boa acidez do tributo, que ele se torna um vinho mais gastronômico, o que é que eu fiz? Peguei salmão, fiz um salmão na altura, e junto com o molho de maracujá adocicado, cobri. Peguei aqui, fiz umas burratas e respinguei com molho madeira, picles de pepino e cobri aqui com manga rosa. Daqui a pouco nós vamos degustar, para eu ver a nota de Valdênio com o vinho tributo tinto de Cabernet Sauvignon com a uva Marcelin. Olá, eu sou Valdênio Rodrigues e estamos aqui mais uma vez ao lado do mestre Spencer para falarmos sobre um grande lançamento agora do final do ano, ainda em 2024, que é o vinho tributo. Então estou aqui do lado, estou aqui com a garrafa. Vocês podem até estar achando estranho, porque realmente não é qualquer vinho que vem bem embalado dessa forma aqui. E é porque vocês não viram a caixa que esse vinho vem. Então ele tem uma disposição diferente, que quem vai explicar um pouquinho mais é José Luiz Spencer. É um corte, vamos abrindo, né? A região é de Campanha, é o paralelo 31, que hoje é o melhor paralelo nessa região. Ele vem do Vale do Uco, lá na Argentina, que é a região hoje que tem os melhores vinhos tintos, inclusive para exportação. Ele fica em Campanha do Sul, ele é fronteira com o Uruguai. Já fizemos um vinho, como vocês sabem, Cabernet Sauvignon, um corte com o Uruguai. E agora, inédito no Brasil. Inédito. Eu vou lançar ele agora em novembro, meado de novembro. 90% de Cabernet Sauvignon e 10% de uma uva chamada Marcelin. Estou aqui com dois vinhos, Cabernet Sauvignon, safra 2021 e Marcelin, safra 2023. Hoje nós vamos fazer um corte, então eu tenho aqui minha proveta, 10% Marcelin e o restante Cabernet Sauvignon. Então, o nosso corte, 10% Marcelin. De antemão, a gente já consegue notar que a coloração ficou mais intensa, com certeza. Aqui, ele já pode ser um vermelho rubi de média baixa, ou até média intensidade, ou então um cereja de alta intensidade. No nariz. No nariz ele predomina ainda as notas do Cabernet Sauvignon, porque é a maior quantidade do vinho. Então bastante fruta vermelha, uma pimenta, até um defumado. Mas lá no fundo, a complexidade aromática do Marcelin ajudou a aumentar a complexidade desse corte. Em boca, ele continua leve. Os taninos estão macios. O Cabernet Sauvignon já trazia
taninos macios, uma característica mais leve, enquanto que o Marcelin já trazia um pouco mais de corpo, né? Esse corpo conseguiu casar com a leveza do Cabernet Sauvignon e ser um toque a mais para a característica desse vinho. Acredito que foi uma bela escolha e que fará muito sucesso. No vinho anterior, eu só coloco o Cabernet Sauvignon, que também é a mesma coisa que eu poderia usar, Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque até 25% pela legislação brasileira, ele continua varietal. Esse vinho é varietal, é Cabernet Sauvignon. Mas como pouca gente conhece sobre a uva Marcelin, aí eu coloquei no próprio rótulo da frente Cabernet Sauvignon com Marcelin. É um vineyard, né? Os vinhedos são próprios. Deixa eu interromper, explique pra gente, por favor, o que é um vineyard. Porque tem Vinhedo próprio. Vinhedo próprio. O vinhedo do Cabernet Sauvignon 2021, que foi o mesmo que eu fiz de outro vinho, eu já tinha reservado e guardei na garrafa. O que é importante? Na passagem Carvalho. Quando você passa o vinho, faz o Carvalho, antes você faz a malolática, entendeu? Que é a transformação do ácido málico em láctico. Aí isso fica em tanques a 12 volumes de álcool, mais ou menos, durante um tempo para fazer esse tipo de coisa. Depois ele vai para o Carvalho. Aí é de acordo com o enólogo que vai decidir. Mas, finalmente, esse vinho tem mais de um ano em garrafa. Isso é importantíssimo. Está guardado, deitado. Até depois vocês verão, porque eu vou mostrar a vocês. E só agora que tiramos esse corte para poder lançar. Outra coisa, 12,5 volume de álcool. Puxa, mas tem vinho de 16, de 15, tem nada a ver. É uma uva massificada, exemplo do Amarone de Valpolicella, que são uvas totalmente diferentes, só tem naquela região, que é a Corvina, Molinara e Rodinella. Aí chega a 16 volumes de álcool e tem uma permissão para usar essas uvas, porque até 15 volumes de álcool ele é considerado pela legislação mundial como vinho. Mais do que isso, ele é um fermentado de uva. Então 12,5 porque é um vinho que passou em Carvalho, passou um ano estabilizando e é um vinho para aqui o Brasil. O vinho se serve acompanhado, então não é aquele vinho agressivo, aquele vinho tânico demais. Ele tem a distinção dele maravilhosa e ele é um vinho que eu posso dizer que é gastronômico, porque ele é fácil de você ter boca para poder degustar com outro vinho. Nesse caso, nós vamos experimentar e quebrar o paradigma, né? Vamos experimentar. Mas antes, daqui a pouquinho a gente vai abrir essa maravilha, né? Mas ainda tem algumas dúvidas para tirar com vocês, pensa. Olha só, eu acho extremamente importante essa preocupação de trazer informações no contrarótulo do vinho. Não são todos os vinhos que tem, porque eu acho que isso é uma forma de respeito e até de educação para quem não entende muito sobre vinhos. Então a gente tem aqui, falando sobre o enólogo, que é Adolfo Lona. Eu quero que você fale um pouquinho dele daqui a pouco. O local que tem dizendo até o paralelo, que é o paralelo 31 Sul. Aí fala da altitude, 256 metros de altitude, a condução, né, espaldeira, não sei nem o que é isso. Espaldeira, quero que você explique, por favor. A produção desse vinho especificamente, a data do envasamento, olha a quantidade de informação que tem. E o tipo da garrafa, que eu também acho essa garrafa extremamente elegante, que é o tipo Bordeaux. Então tudo é feito, pensado e tem um propósito, né? Eu conversando com o Spencer também nos bastidores, ele estava falando a respeito da necessidade, da importância do vinho de um vinho descansar. Então a gente que está acostumado a chamar um amigo para tomar um vinho, ou a gente vai na casa de um amigo, aquele vinho vai balançando, né? Então é interessante que ele dê uma descansada, deitado em algum canto para poder descansar. Isso faz realmente diferença ou é exagero, Spencer? Vamos começar pelo enólogo. Bom, tem muito o que falar. O enólogo,
na minha opinião, é um amigo meu de mais de 5 décadas, chama-se Adolfo Lona. É um portenho, todo portenho argentino, brabo, aquele negócio todo, mas é um grande amigo. É uma pessoa que eu admiro muito. Quem não ouviu falar, Adolfo Lona simplesmente foi quem trouxe para o Brasil o primeiro vinho varietal. O que é varietal? De uvas vitiviníferas. Era um corte que era Cabernet Franc, eu não me lembro agora. E esse vinho chamava-se Chateau do Valier, que durante décadas ele era o primórdio dos vinhos. E dominava. Dominava o vinho. Então, esse corte, Adolfo ficou um pouco por causa da uva Marcelin. A uva Marcelin é uma uva datada de 1960 ou 61, na região do sul da França, no Languedoc-Roussillon, entre sul da França e sudoeste, sul da França. O Languedoc-Roussillon, com uma uva chamada Grenache, que é de lá também. E o Cabernet Sauvignon, com a Grenache, surgiu a uva Marcelin. Essa Grenache tem na Espanha, ali mais nos Países Baixos também, chamada Garnacha. É uma uva potente, é uma uva dentro da Espanha, tem o seu papel fantástico, e essa uva Marcelin, inclusive, já tem Bordeaux, né? Não faz parte do corte bordalês, mas já tem. E hoje é uma uva que se desponta, inclusive, na China. A China hoje é produtora de Cabernet Sauvignon, Merlot e Marcelin. Então, eu achei por bem trazer isso para meus amigos conhecerem, né? É um vinho com passagem em carvalho francês. Como eu disse anteriormente, ele fez a malolátrica de um tempo, que é aquela transformação, e depois ficou guardado em garrafa mais de 1 ano. Mas como ele disse, para estabilizar, ele veio de Campanha do Sul em caminhão com ar-condicionado, com tudo, mas vem batendo, vem sofrendo. Então ele está guardado, ele vai passar, não vou dizer uma quarentena, mas uns 20 a 30 dias para poder liberar. Será degustado antes, porque ele está no ar-condicionado e, na época, eu espero. É um vinho com acidez maravilhosa e eu acho que é um vinho gastronômico. Daqui a pouco a gente vai experimentar, né? O que ele perguntou, o método de espaldeira é o método melhor hoje que se usa para os vinhedos, não é? Porque ele pega a insolação, pega a chuva e traz para a uva. A casca dessa uva, a uva é muito pequena. Com isso, ela durante anos está sendo aceita porque ela não é mais difícil de pegar uma praga, entendeu? Mas é altamente doce, é uma uva fantástica. E eu estou trazendo ele para que o povo conheça, né? Eu, inclusive, fiz o rótulo azul, que tem o reserva, 2021, Cabernet Sauvignon e Marcelin. É isso que eu poderia só colocar Cabernet Sauvignon, né? 12,5 volume de álcool, e aqui está as regiões. Mas eu quero ler o que eu escrevi. Está tudo azul, feito para ser apreciado com coração e a alma. É um vinho para os sentidos, para os momentos compartilhados, um testemunho líquido de encontros e cumplicidades. José Luiz Spencer. Eu nunca vi ninguém tomar vinho sozinho, a não ser o momento que ele esteja, que queira, dentro de casa até, mas para sair, para tomar um vinho, só quando ele está viajando, quer degustar com uma comida, faz. Mas vinho é contemplação, é momento para você estar acompanhado, obviamente com sua esposa, noiva, paquera, isso é fundamental. Ou então com próprios amigos numa confraternização. Então este é um vinho para isso. Outro detalhe, ele falou da garrafa. Garrafa é uma Bordeaux cônica, que é porque aqui é mais fina e aqui é mais
mais cheia, mais grossa. Então, quando você coloca ele deitado, né, na garrafa normal, na horizontal, o vinho fica batendo de vez na rolha. Hoje, como as rolhas, na maioria das vezes, são em aglomerados de cortiça, ele força. E não é bom. Um vinho desse, você pode guardar bem guardado 5, 6 anos. Que é o chamado vinho de guarda. É um vinho de guarda. Aliás, quando tem reserva, você já entende que é um vinho de guarda. Entendeu? Agora, quer dizer, subentende, né? Porque você tem muita coisa que não é. Mas esse eu garanto. Então, com ela aqui mais cônica, mais... há muita gente fala disso aqui. Isso aqui é para não quebrar a garrafa. Isso não quer dizer que o vinho que não tem isso não preste. É um vinho mais ligeiro, despretensioso, mas muito agradáveis, que tem em todas as regiões. Por isso que ela é um pouco mais cara. Então, na hora que você coloca, ela não fica totalmente horizontal forçando. Então ela toca na uva, daqui a pouco a gente vê. Esse vinho passou um ano deitado na garrafa. Outra coisa, esse detalhe aqui é muito importante. O vinho, ele tem que estar um pouco para dentro com a rolha, certo? E deixa eu tentar puxar aqui. Será que puxo? Consegui. Aqui vocês veem, está mais para dentro. Ela não fica oscilando aqui para cima, entendeu? Cuidado com isso. Eu acho que eu falei demais, né? 12,5 volumes, o paralelo 31, que eu já tinha falado antes, o método de espaldeira, e vamos abrir para degustar, né? Vamos lá, mas só para mostrar para vocês com mais calma, uma coisa que Spencer pegou a gente aqui meio de surpresa, né? Mas tem muita gente que, como eu também tinha dúvida a respeito desse buraco que tem a garrafa aqui. É uma garrafa mais cara, porque ela aguenta porrada. Exatamente, ela é feita para dar resistência na garrafa, eu não sabia. A gente sempre vê o pessoal servindo, né, então seguram assim, botam o dedo. Que ajuda, dentro, né, facilita, que mas ela teoricamente não foi feita só para isso. Exatamente. Então, ela também é. Perfeito. Então Entendeu? vamos agora abrir o nosso tributo. Né? Eu vou ter a grata satisfação aqui de provar o tributo. Já tirei, Vamos já lá. arranquei. Já tirou? Então vamos lá. Aí eu vou ficar em pé, porque vai ficar melhor. Eu seguro. Deixa eu vir pra cá. Esse, na minha opinião, dos saca-rolhas, melhor para você abrir o vinho. E às vezes ele demora um pouco, mas sai com a rolha sem ser prejudicada, que às vezes você vai coloca mais de um lado do que no outro, aí ele centraliza. Então, é o que eu disse, ó. A rolha vem toda aqui, molhado. Muitas vezes você vê ele vazar aqui, o vinho que é forçado, que tem a força em cima dele. Então, eu acho que isso é fundamental, porque hoje todas as rolhas tem algumas em poliuretano, ou mesmo sem cortiça, mas tem muito aglomerado de cortiça, porque já não tem para a infinidade do mundo do vinho ter cortiça. Então, é uma rolha ideal, ele toca no vinho, isso é fundamental, eu me preocupei muito com isso. E o vinho está aberto, né? Aí a gente pode degustar. Vamos lá. Lhe sirvo ou você me serve? Eu gostaria que você servisse, por favor. Dê-nos a honra. Saúde. Saúde. Eu não vou dizer santé porque a gente está no Brasil, Não. o vinho é brasileiro. Uma das coisas que talvez não dê para ver, ele é fugaz. Logo quando você viu que ele abriu, ele ainda estava cheio de bolhas, e agora ele tem uma gordura nas laterais dele, né? Que é uma parte branca. Isso faz a untuosidade de boca, que é um vinho gastronômico. A acidez dele, praticamente, ele se contempla com a comida, não é agressivo, né?
Os taninos são maduros. Eu não vou nem discutir, nem falar de aroma, que tá formidável, né? Frutas vermelhas e se você puxar, tem frutas negras também. Quebrando um paradigma. Muito bom. Vamos degustar com o salmão, que é um peixe, né? Onde tradicionalmente os peixes são acompanhados de vinho branco. Isso é uma regra, não vou nem dizer que é regra, é o que se pronuncia há idos atrás. Eu não era nem nascido, estou com 74 anos. Não, vinho branco é vinho. Uma coisa importante, o que complica qualquer degustação são os molhos. Às vezes o molho é picante, o molho é forte, o molho é doce demais. Um molho, se você pegar uma carne, bater com vinho tinto, ela vai entrar muito bem. Mas hoje você faz... Eu já fiz feijoada com vinho branco. Óbvio que eu tirei toda a gordura e foi mais os pertences que você traz. Então foi um chardonnay com passagem e foi muito bom. Então eu acho que vinho a gente tem que contemplar. Não é pegar e tomar. Para beber você toma um refrigerante, toma um suco, tá tudo certo. Tá tudo azul. Sem dúvida. Vamos degustar? Vamos. Aí uma curiosidade, que essa rolha aqui ela é mista. Então tem esse pedaço aqui de aglomerado de cortiça e esse pedaço aqui que fica em contato com o vinho é cortiça pura. Então a gente tem algumas formas... respirar melhor. Exatamente. Então assim, é uma rolha de qualidade. Então como o Spencer tinha falado, tem se utilizado mais esse tipo de rolha para vinhos bons, não de cortiça completa, porque está cada vez mais escasso. Então, para quem não sabe, a cortiça ela é um pedaço de uma casca de uma árvore específica. Então, que surgiu em Portugal, que Exato. É um país menor do que Pernambuco. Então, imagine se todo mundo produzir vinho utilizando tudo de cortiça, né, vão sofrer, aí a natureza agradece essas soluções que estão sendo feitas. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se tudo que Spencer prometeu se vai se concretizar com esse prato maravilhoso de peixe, de salmão à moda Spencer. Vamos ver se ele vai harmonizar bem com esse maravilhoso vinho tinto tributo. Vamos lá. Sirva-se. Como eu disse anteriormente, olha, ele está pegando uma burrata, esse queijo, que é uma burrata, o salmão. Eu acho que eu esqueci de dizer alcaparras. Eu também utilizo alcaparra no salmão. Eu temperei ele com limão siciliano. Não vai botar uma manguinha não para quebrar? Já tem aqui. Já tem? Já botei. Então pronto. E eu vou me servir também. Se quiser o molho de maracujá. Vamos complementar aqui. Eu adoro essa burrata. Esse pretinho que está aqui é um molho que eu já falei anteriormente. E volto com a alcaparra e o salmão em si. Mas vamos continuar falando? Eu estou tirando aqui e a gente vai comendo e falando. Spencer, vamos falar um pouquinho a respeito. Vamos falar um pouquinho a respeito da experiência que você tem na cozinha. Então a gente sabe que você tem experiência, já teve programas. Eu já vi muitas matérias e páginas em revistas especializadas de culinária, não somente aqui na região, mas no Brasil inteiro. Fala um pouquinho rapidamente sobre essa experiência do Chef Spencer. Olha, eu nunca fiz curso de culinária e de gastronomia, mas já participei até como jurado em determinados casos. Na verdade, quando eu fui para São Paulo, com 26 anos, eu comecei a admirar e viajar em qualquer parte que eu fui, o tipo de culinária ou de gastronomia. Vamos dizer
chefe eu nunca fui porque... Aliás, esse nome chefe, uma vez eu fui censurado. Porque eu estava no Rio de Janeiro e o Pobokiusi, que Deus o tenha, foi um dos 3 chefes do século. Ele fazia ali no Meridian, no restaurante que ficava em cima, esqueço agora, o cardápio das 4 estações. E eu chamei ele de chefe. Ele disse, não, esse nome chefe não se diz na França. Na França chama-se cozinheiro. Então, esse negócio de chefe só aqui no Brasil mesmo. Né? Muito simpático ele não censurou assim, né? Inclusive, a gente conversou muito. Ele fez um filé que ele chamava filé à moscovita, um filé extraordinário com os temperos que ele usava, né? Não me recordo agora. E veio perguntar a mim qual era o vinho que a gente ia degustar. Eu não podia deixar de dizer um vinho francês, que o homem era francês, né? Então a gente tomou um Chateauneuf de Pape, que era um vinho, também não era muito um vinho agressivo, era um vinho charmoso. Na época ele tinha mais de 13 uvas. Fantástico o Chateauneuf de Pape. E a história é mais ou menos por aí. E eu comecei a conhecer esse povo e inventar. Eu prefiro que me chame de alquimista, porque eu inventei, esse prato mesmo foi inventado por mim. Eu nunca vi botar burrata com salmão. E não muito menos tomar com vinho tinto. Tem gente que toma, mas sabendo que o vinho tinto ia harmonizar. Pergunto eu, o que é que você acha? Espetacular. Então a gente vai misturando aqui as coisas, a alcaparra, o salmão, a burrata, a manga dessa quebrada na acidez. Então é uma mistura de doce e salgado. Quando a gente vem pelo passeio aqui do vinho, meu amigo, então você tem é um momento realmente de contemplação. A palavra que você disse, eu acho que ela casa bem, não somente para o vinho, mas com um momento desse de harmonização. Então você está de parabéns. E assim, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, quem está vendo a gente, está morrendo de inveja. Está morrendo de inveja. Então, talvez vocês não tenham a possibilidade de imediato de provar esse prato especificamente. Mas vocês podem provar esse vinho especificamente. O pessoal está curioso também para saber como é que faz para comprar e para provar do vinho tributo. Antes de falar do vinho tributo, eu sugiro, se você concordar, eu coloco os ingredientes que eu fiz para quem queira fazer. Aqui embaixo, os ingredientes dessa... Principalmente o molho de maracujá adocicado. Fica aqui os ingredientes, rapidamente. Então quem quiser copiar, dá uma parada no vídeo, dá uma pausa no vídeo, copia a receita. Está aqui gentilmente cedido essa receita aqui pelo alquimista Spencer. Tem vários títulos. Olha, esse vinho foi feito para os amigos. Como eu falei no vinho anterior, esse é o tributo ao vinho Spencer. Eu pretendo fazer alguns outros vinhos. Sempre será uma edição limitada. Esse corte é inusitado. O grande Adolfo Lona fez a batuta. A enóloga Gabriela Beber, que sempre participou, né? A Vinícola Batalha, com Gilberto e sua filha, que é maravilhosa. Até charuto ela já degustou comigo, então, não é? Aí é para os amigos. Se alguém quiser, entre em contato com este número que está aqui embaixo. Entre em contato com este número, que é o número comercial para quem quiser adquirir esse vinho espetacular, que é uma excelente opção de presente de final de ano. Então está chegando o Natal, está chegando as confraternizações de final de ano. Então quem quiser provar... Ele vem enroladinho no papel seda. Isso. Você contempla com os outros papéis.
Porque você pode dar ele individualmente, como pode dar também uma caixa. Quantos vem numa caixa? 6. 6. É um excelente presente. Presente de extremo bom gosto. Todo mundo vai gostar com certeza. Eu não liberei ainda desse dia. Mas daqui a 5 dias eu já vai estar, pode ligar, Perfeito. né? Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Uma presença espetacular aqui do nosso mestre Spencer, do nosso alquimista Spencer, do nosso chefe Spencer. Chefe não. Chefe também. Ele não gosta muito, mas é chefe Spencer. E aí, Spencer, eu queria que você finalizasse o programa completando com alguma coisa a mais e também falando um pouquinho de futuro. O que é que a gente poderia esperar para 2025, para 2026? O que é que vem? Parou aqui no tributo? Vem alguma coisa a mais? Conta pra gente. É difícil falar o que vem. Não sei nem se eu estou vivo. Mas uma vez eu tive... Foram 3 grandes chefes do século. Joel Robuchon, Fred Girardet, eu não conheci, mas era fantástico. E Paul Bocuse. Uma vez, com o Joel Robuchon, ele falava exatamente onde ele ia fazer um novo restaurante que ele tinha em Lyon, né? Conversando tudinho, ele disse: olha, eu não sei o que é que eu vou fazer daqui para frente, eu prefiro permanecer por aqui, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas eu tenho uma ideia de fazer um vinho branco e tenho uma ideia de fazer com uva tinta. Eu nesse momento, eu pretendo fazer com a Merlot, mas posso mudar daqui para frente. Até porque uma Merlot é uma uva muito elegante, elegantérrima. Hoje, as produções de Merlot no mundo todo aumentaram, inclusive na China. A China faz Cabernet Sauvignon, Merlot e a Marcelin. É uma uva elegante, é uma uva secular, né? Mas isso ainda é o se pensar, porque se eu for fazer o vinho agora, eu só vou em setembro ou outubro do ano que vem é que eu vou lançar. Não sei nem se eu estou vivo. Então, aguardem-nos. Para finalizar, brindemos saúde, né? Saúde. Porque santé é para o francês. Saúde. E nós somos... Outra coisa, vinho brasileiro hoje é respeitado. Aqui no Brasil já começa a ser, e fora, região de Campanha, ali na Serra da Mantiqueira, sul de Minas, com São Paulo, já tem vinho no Rio de Janeiro, aqui. Garanhuns. Garanhuns está Petrolina. surgindo. Não, Petrolina não Já- tem. Isso é que falo. Tem Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, que é perto, 50 quilômetros. Mas tem também do lado da Bahia, né, que é um dos vinhedos mais importantes da Miolo, é lá no São Francisco. Então, eu sou fã do vinho nacional. Eu hoje estava conversando com um amigo meu, que tem uma gama de restaurantes aqui, os melhores, por sinal, e eu estava vendo a carta, tive a oportunidade de ver a carta, e eu disse, vamos investir mais no vinho nacional. E eu acho que tá bom, né, por aqui, ou tem mais? Tá Então, bom, vamos apreciar aqui. Vamos terminar saúde. nosso prato. Não tá aqui. Mas para não mudar negócio de peixe, o nosso almoço vai ser um bacalhau, uma bacalhoada. Também peixe, com vinho tem tributo. Mas o bacalhau é diferente. Tanto que lá em Portugal, você vê que o próprio português diz que bacalhau tem que ser acompanhado por vinho tinto, né? Então, é um peixe mais forte, tudinho. Não fujamos então da tradição nesse caso. Vamos lá. Vamos numa bacalhoada e vamos acompanhar com tributo. Saúde de novo. Saúde. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. E assim permitir.